Então, galera, vamos lá. Olha só. Vamos para a parte 2, que é instalando o SQL Server efetivamente em cluster, tá? Eu tenho aqui o SQL Server já baixado. Tem o 2017, tem o 2019. Eu vou fazer com o 2019, que o conceito não mudou, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero mapear essa ISO aqui para as minhas máquinas virtuais e instalar o SQL Server efetivamente. Então, vamos lá. Hyper-V. Máquina virtual que eu vou instalar o SQL Server, a primeira é essa 01, tá? Settings, essa é uma das formas, né? CD, DVD Drive, Image File, Browse, 2019 Developer, que é igual Enterprise, certo? Oxi. Ah, tá. Beleza. Já foi. Meu retorno tá um pouco devagar. Aplicou? Ok. Vamos lá pra 01 para ver como é que tá. Então, conectou. Olha só. A mídia já tá aqui colocada. Então aqui essa é a nossa famosíssima instalação do SQL Server, né? A gente vai em Installation e aí aqui tem um pulo do gato. Qual que é esse pulo do gato, Marcelo? Aqui a gente não vai instalar um standalone, tá? Isso aqui é um standalone, tá? Que é o que a gente sempre faz. Aqui a gente quer instalar um cluster, certo? E no outro nó a gente vai instalar um cluster? Não, no outro nó a gente vai adicionar um nó ao cluster, certo? A instalação que já existe. Então vamos lá. Já cliquei nele aqui, né? No New SQL Server Failover Cluster Installation. Vou seguir com uma... Ah, esqueci de falar. Essa instalação difere em alguns pontos da instalação standalone, tá? Eu vou levantar esses pontos assim que a gente chegar neles. Aqui eu vou para Developer mesmo, igual Enterprise, isso aqui não pode usar para produção. Aceito os termos. Quem é que vai ler esses termos, né? Anyway. Tá, beleza. Não quero update nenhum. Deixa ele dar erro aí de update. Whatever. Não me, não me afeta isso. E olha só, galera, deu um erro na validação aqui. Por quê? O SQL vai ser a favor do report validation. Então ele fala que, cara, você não verificou esse cluster. Tá, então a gente vai ter que executar isso. Tem um jeito de bypassar isso. Na instalação do SQL Server, você dá um barra skip cluster validate, algo desse gênero, e ele simplesmente bypassa isso. Mas não recomendo, tá? Eu vou rodar esse validate aqui. Vamos lá no nosso, só para vocês enxergarem. Vamos no nó principal, quer dizer, vamos lá no nome do cluster aqui, né? No manager. E aí a gente vem aqui no Validate Cluster, certo? À sua direita. Next. Run all tests. Deixa ele rodar todos os testes que precisa. Next. E segue, tá? Deixa ele fazer aqui. Isso aqui costuma demorar um pouquinho, tá? Sempre que você cria o cluster, é uma boa prática você executar esse validate. E você pode ter warning, mas você não pode ter erro, tá? Aqui nessa, né? Então vamos ver o resultado aqui. A gente tem dois nós validados, né? Sucesso, sucesso. Algo não aplicou. Disco, ok. Não aplicou, sucesso. Tem warning ok, warning de network, provavelmente porque eu tenho só uma interface de rede por máquina, então ok, não é a boa prática. E tem um warning aqui de rede, beleza. Então foi executado. Se você quiser ver o resultado, você clica em View Validation Report, tá? Ele vai abrir o Internet Explorer para você. E aí ele vai te mostrar esse validate marotinho aqui, tá? Coisa ótima em um ambiente, coisa perfeita em um ambiente produtivo. A gente quer ver tudo sucesso aqui, tá? Tudo com sucesso. Ok? Muito bom. Fechei aqui. Voltei para minha instalação do SQL Server. Vamos dar um rerun aqui. Nesse
Então ele chiou do warning, mas não tem erro, tá? Então por erro ele passou. Muito bom. Seguiu. O que a gente vai instalar aqui nesse cluster? Eu quero instalar o Engine Services. Eu quero instalar... Machine Learning não preciso. Machine Learning definitivamente não é comigo. Data Quality, Client Tools Connectivity eu quero. SQL Client Tools SDK. Client Tools Service... Developer Toolkit, Service Developer Toolkit, sei lá. É isso aí que eu quero. Beleza. Instance root pode ser esse aí mesmo, não tem problema nenhum. Em produção não vai ser no C2 pontos, né? C2 pontos é dedicado para pro SEO, mas, enfim. Validou? Ok, legal. Aqui eu tenho que definir algumas coisas. Primeira coisa é, qual que vai ser o nome? Lembra que o cluster tem um nome, certo? O SQL Server também tem um nome virtual. Tá? Esse SQL Server também vai ter um nome virtual, beleza? Então, SQL LabCL, tá? Então, esse cara tem um nome virtual também. Vai ser default instance, eu não vou colocar um outro nome para essa instância não, tá? Vamos ver se ele deixa passar. Muito bom. Agora, aqui ele vai pedir para a gente definir, na verdade ele já definiu isso por si só, né? O grupo, lembra do roles aqui atrás, ó, no Cluster Manager? Esse grupo, esse cara aqui, roles, é o antigo grupo de cluster. Ele vai definir pra gente o grupo que é pra usar. Se você já tivesse pré-criado um outro aqui, você podia escolher ele aqui. Os outros dois ele não deixa você escolher porque já estão sendo usados, tá? Aqui os discos que vão ser os discos que estão já no cluster, que vão ser utilizados por esse grupo do SQL Server, por essa role do SQL Server, certo? São esses dois caras aqui. Essa tela aqui muda, né? Essa tela aqui não existe no standalone, né? Quando você está instalando o standalone. Essa tela também não. Olha só. Aqui eu vou definir agora o IP que esse cara vai, o IP que esse cara vai responder, tá? A subnet já está pré-definida aqui, mas o endereço não está definido, tá? O endereço a gente vai ter que colocar, a gente vai ter que acrescentar aqui. Seleciona aqui, certo? Ele podia já preencher a máscara, né? Mas tudo bem. 91. Aquele outro lá, 51, ok? Esse vai ser 51. O cluster é 50, o SQL Server vai ser 51, tá? Aqui chegou um ponto que a gente precisa criar usuários de serviço do SQL Server. Aqui só vai funcionar com usuários do domínio, tá? Então eu vou entrar no AD, eu vou lá pro AD agora, vou criar 2 usuários, tá? AD Lab 01. Active Directory Users and Computers. Users. Vou criar aqui um usuário, certo? SQL Service, tá? O nome dele. Full name pode ser o user logon name underline SQL Service, beleza? Ok? Senha vai ser a minha senha padrão, que não muda nunca. Aí é com vocês. Não deixa essa senha expirar, tá? Porque isso é um usuário de serviço. A senha não pode expirar, senão o teu SQL Server para de funcionar, tá? Beleza. Só isso, não precisa definir nenhum tipo de privilégio aqui. O instalador do SQL Server vai fazer isso pra gente, tá? Muito bom. Quando você estiver colocando ou instalando instalando os binários
No outro nó, ele vai pedir ele vai pedir a senha desse cara também, tá? Opa. AD Lab Domain. Precisa ter o nome do domínio, tá? Habilita o Instant File Initialization, tá? Habilita, não tem razão para não habilitar isso aqui. Next. Claro que você tem que digitar tudo certo, né? SQL Service. AD Lab Domain. HA Lab Domain, né, Marcelo? Orelhada. Ok? Eu quero autenticação de modo misto. Eu vou definir uma senha para o meu SA. O usuário atual é um SA também. Nesse caso, sei que não é a melhor prática, mas não tem problema. Opa, algo aconteceu aqui. Peraí. Tem que digitar as senhas direito, né? Muito bom. Data root é o F, tá? Meu log, user database log directory, não vai ser F, vai ser o E, se não me falha a memória, E. Isso. Então aqui é E, tá? O ideal é você ter uma pasta, um diretório para cada e tal, mas enfim. Você ter um diretório, não, um disco para cada, né? O ideal também é você ter um disco dedicado para o TempDB, mas a gente não vai ter esse tipo de coisa aqui, tá? Não vou colocar um disco para cada TempDB, não tem um disco por TempDB dedicado aqui, não tem sentido eu fazer isso aqui, tá? No laboratório, porque eu não vou fazer stress test nele, tá? Log, mesma coisa, tá? Vai pro F dois pontos mesmo, data directory, tarará, beleza. Max degree of parallelism, muito bom, ainda bem que a gente tem essa opção agora de mexer aqui, né? Max degree, eu vou colocar 2. Memória, olha só, que coisa boa. Recomenda, olha que coisa incrível, tá? Accept the recommended. Beleza, olha só, que coisa incrível, né? Vamos lá? Beleza. Isso aqui é o arquivo de instalação, é o response file de instalação. Se você quiser instalar isso aqui depois via script em outro lugar, pode instalar. É só pegar esse ini aqui e meter bronca. Beleza? Deixa ele instalar aí, tá? Isso vai demorar um pouquinho, eu volto daqui a pouco. Então, meus caros, aqui a gente acabou a instalação desse primeiro nó do SQL Server, certo? Em cluster. Então, tá aqui. Beleza? Tudo com sucesso. E para você efetivamente conectar, você precisa instalar um Management Studio em algum lugar, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem aqui a gente pode clicar aqui no nosso Roles dentro do cluster Administrator, e aí você vê o grupo do SQL Server, a role do SQL Server, tá? E aí você vê aqui dentro os recursos, tá? Que foram instalados. Legal? Olha só, SQL Lab CL quer dizer que se eu tentar conectar da mesma rede, do mesmo domínio, de uma máquina do mesmo domínio, ou de um domínio que tenha trust, algo desse gênero, mas se eu tentar conectar nesse cara chamando esse nome especificamente, vai funcionar, ok? Vai conectar direto para esse cara, ok? Então eu tenho aqui os serviços, SQL Server, o SQL Agent, isso aqui deve ser a telemetria, isso aqui é o serviço de telemetria da Microsoft, do SQL Server, tá? E aí a gente tem também aqui os nossos dados, tá? Os nossos discos de dados e disco de log. Todos esses caras aqui são dependências do SQL Server. Aí,
Oxe, Marcelo, você não falou sobre dependência. Olha só que interessante. O meu serviço do SQL Server para estar no ar, eu não consigo colocar o meu serviço do SQL Server no ar caso. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui, rabiscar aqui alguma coisa. Olha só. Então, para esse serviço aqui estar no ar especificamente, eu preciso que o nome SQL Server esteja no ar, porque ele precisa ter algum lugar para apontar, certo? E eu preciso também que os meus discos estejam no ar, porque sem meus discos no ar, não tem como o SQL Server saber onde os dados estão, certo? É simples assim. E para o meu agent estar no ar, eu preciso que o SQL Server também esteja no ar, beleza? É uma questão de simplesmente dependência. Se você clicar aqui no botão direito no recurso especificamente propriedades, você vai enxergar isso, tá? Dependências, ok? Então as dependências aí. Legal. Você pode manualmente colocar, tirar, enfim, qualquer coisa desse gênero. Outro ponto importante e interessante é que aqui, como é que eu faço, Marcelo, para mover isso aqui de nó, né? Como é que eu faço para mover isso aqui de recurso? Bom, supostamente você tem que mover o SQL Server como um todo. O SQL Server como um todo é o grupo, certo? É a role inteira. Então você viria aqui no botão direito, Move, tá? Para Select Node, aí você selecionaria o nó 2, certo? E daria OK. Ele, óbvio que não vai funcionar, porque a gente não instalou os binários no nó 2, certo? Então vamos lá no nosso SQL Server, vamos antes de mais nada mapear o instalador do SQL Server, a ISO do SQL Server para o nó 2, e a gente vai instalar os binários lá, tá? Vamos lá. Olha só. Settings do SQL Lab 02, tá? Sem novidade. DVD Drive, Image File, Browse, SQL 2019, ok? Até aí, beleza? Apply. Ok. Muito bom. A gente vai agora conectar nesse cara. Certo? Conectamos. Vamos instalar ele agora, né? Instalar os binários especificamente, tá? Aí notem que a opção aqui também é um pouquinho diferente. Installation, ok? Aí a opção aqui, ó, lembra que a opção lá no nó 1 era essa, tá? Era New SQL Server Failover Cluster Installation. Aqui a opção é Add Node, tá? Quer dizer, eu já tenho a instalação pronta, eu só preciso colocar os binários aqui. Nesse cluster eu já tenho a instalação pronta. Eu só preciso colocar os binários nesse nó, tá? Então aqui a gente clica no Add Node, certo? E demora um pouquinho para essas validações, verificações aqui e tudo mais. Daqui a pouco. Então aqui a gente segue na Developer, na edição Developer, tá? Aceita os termos que ninguém lê. Beleza? Beleza, não quero atualizar nada. Ok, lembra da validação do cluster? Mesma coisa, né? Seguiu, olha que tem bem menos opção aqui à sua esquerda, tá? É só adicionar mesmo a essa instância, que é a instância não nomeada, né? Cluster Network Configuration. Tipo, não tem o que fazer, ninguém vai mexer em nada aqui, o endereço IP já está definido, né? Aqui é importante. Ele vai pedir, ele já te deu os serviços, ele vai te pedir a senha, tá? Marcelo, não sei a senha, você tem que pegar com alguém que sabe. Não tem como instalar sem essa senha aqui. Beleza? É isso. Aí instala. Aí manda ele instalar. Ok? Muito bom. Enquanto ele instala aqui, eu queria vou fazer um teste bem simples, né? Chamando o meu Management Studio aqui. De fora, né? É um Management Studio de fora da máquina, né? Já antiguinho, né? Vou ter que
instalar um mais novo. 192, 168, opa, 168, 91, 51. Opa, não, isso aqui não vai funcionar. SA. Beleza. Então tô lá instalado, tô lá com o 15.0, versão 15.0 ou 2019 instalada. Se eu vier com o botão direito aqui em propriedades, né, você vai ver, você vai conseguir verificar que é clusterizado, certo? Muito bom, galera. Então você tem uma instância já clusterizada, já instalada aí, tá? Vamos lá. A gente tem uma instalação rodando, instalação de nó rodando aqui, tá? A hora que acabar, eu volto e a gente continua os nossos testes, ok? Então, galera, olha só. Nó 2, serviço devidamente configurado também, ok? Muito bem. Então, agora sim, se a gente vier aqui no nosso Cluster Manager, no nó 1, botão direito, Move, Select Node, SQLab 02, ok? Ele vai começar a mover, na ordem certa de dependências, os serviços que tem que ser movidos para o nó 2, certo? Para o Lab 02. Olha só o Owner Node aqui. Ok? Então, beleza. Moveu para o nó 2. Ok? Se a gente clicar aqui em Roles, a gente vai ver que o owner agora atual é o SQLab 02. Ok? Nesse caso, eu estou simulando, né, uma falha, na verdade. Simulando não, eu simplesmente movi. Lembra que eu comentei que a gente tem, lá nos vídeos anteriores, eu comentei que a gente tem dois tipos de failover, né? Dois tipos de movimentação de recurso clusterizado. A gente tem a movimentação a gente tem a movimentação planejada, o downtime planejado, que é o que eu quero fazer quando eu vou fazer patch, alguma coisa assim, que eu acordo com o meu cliente, tipo, ó, tal hora, tal dia, eu preciso mover esse serviço aqui porque eu vou precisar fazer um patch. Ok, isso é planejado, isso não tem grandes problemas, certo? Essa é uma disponibilidade controlada. O que a gente quer mitigar é a não controlada, é a por desastre. É por isso que a gente tem duas máquinas, nesse caso, dedicadas para o mesmo serviço, para a mesma instância, certo? Caso uma caia, a outra assume o serviço da que caiu, certo? É bem basicamente isso. Então aqui eu vou voltar, só que no momento, perceba que no momento que eu faço a movimentação, tá? SQL Lab 01, ok. Perceba que no momento que eu faço a movimentação, deu offline no SQL Server. Ou seja, o meu SQL Server no momento que está movendo, não tem conexão. Tá parado, certo? É o tempo do serviço ir para offline em um dos nós do cluster, subir em online no outro nó do cluster. É um stop-start de instância, tá? Então, assim, vai ter disponibilidade. É pequena, é rápida, é de segundos, mal minutos, vai dependendo do tamanho das bases, mas existe uma indisponibilidade aqui, tá? Ok? Vamos lá para o nosso Management Studio então e vamos ver como é que funciona isso na prática. Ok, pessoal, então aqui a gente tem o nosso nó instalado, o nosso SQL Server momentaneamente rodando no SQLab 01. Certo? Já fiz o move dele. E se a gente vier aqui no Management Studio, Server Name vai ser o nome do SQL Server clusterizado, certo? É o nome do SQL Server que os clientes conectam na verdade. Ok? Aí, se você der um select nessa propriedade marota aqui, Computer Name Physical Net BIOS, você vai ver o nome físico da máquina que ele tá logado, certo? Que ele está rodando agora. Muito bom. Aí, olha só, eu estou conectado nele, certo? E estou conectado no IP clusterizado, tá? Se eu vier aqui no primeiro nó, tá? 51, olha aqui.
Faz sentido, então? Né? Por que eu preciso ter um IP só? Ou mais do que um IP, caso eu tenha mais do que uma subnet, mas por que eu tenho que ter um IP só por subnet, ou um IP só, nesse caso, pelo cluster, para duas máquinas diferentes? Porque os clientes não sabem. É para ser transparente para os clientes, para os caras que estão conectando no SQL Server, é para ser transparente a conexão deles, certo? Ele não precisa saber se o serviço do SQL Server está rodando no nó 1 ou no nó 2. Ele não tem que saber isso, tá? Quem tem que fornecer essa informação é o Failover Cluster Manager, ok? Muito bom. Então vamos simular uma falha. Como é que eu simulo uma falha? O meu owner corrente, o meu owner atual é o lab01, certo? Se uma falha, por exemplo, entrar aqui no Hyper-V e, por exemplo, o SQL Server está rodando no nó 01, certo? Pausar, por exemplo, o nó 01. Quer dizer que eu fui lá e blup, desliguei o servidor, tá? É mais ou menos isso. Dei um halt no servidor e ele desligou, tá? Não tem o servidor 01 por enquanto, mas... Então vamos lá no nosso nó 02, tá? Legal, clicou aqui no cluster, roles. Então, olha só, já está rodando, ele já está rodando no nó 02, tá? Olha só que coisa boa. Tá, ele está rodando no nó 02, vamos ver a nossa conexão lá no Management Studio. Você pode ver que o server name segue com o CL, né? Segue SQL Lab CL, que é o nome do cluster, né? Se tivesse um nome de instância, ia ter o barra o nome da instância, mas como não é uma instância nomeada, tá? E aí você vê que no NetBIOS, Computer NetBIOS, é o Lab 02, ok? Aí, o que acontece se eu restabelecer o meu nó 01, por exemplo? Olha só o que acontece. Vamos lá no Hyper-V de novo. Resume. Deixa o nó 01 entrar de novo no cluster. Tá? Deve demorar um tempinho, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode clicar aqui no Roles, e aí você vai ver aqui o SQL Lab 01. Tá? Daqui a pouco ele vai ingressar no cluster. Só esperar um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui o meu nó 01 restabelecido, ok? Não tive que fazer nada, só esperar, né, basicamente. Mas o meu nó 1 aqui está restabelecido dentro do cluster, ele já está colocado dentro do cluster de forma ok, tá? Posso vir em propriedades aqui no grupo, tá? E vamos ver o seguinte. Owners preferidos, né? Ou membros preferidos do cluster, tá? Para esse grupo especificamente. SQL Lab 01, SQL Lab 02, posso deixar, isso aqui não faz diferença você selecionar ou não, quer dizer que esses dois caras aqui têm a preferência, né? O nó 01 é preferido em relação ao nó 02, mas, olha só, aí eu tenho essa configuração aqui, máximo de falhas num período especificado de 6 horas, ou seja, se ele falhar, ele vai tentar mover uma vez a cada 6 horas, tá? Então, se ele falhar quer dizer, eu não consegui subir o serviço, tá? Ele fica com um estado de failed, não fica offline, fica failed. Se ele ficar em failed, ele não tenta subir o serviço de novo, num período de 6 horas. Minha recomendação é aumentar isso aqui para o máximo possível, para 99, sei lá, uma coisa assim, e diminuir esse período aqui para 1 hora, alguma coisa assim. E se eu quisesse que, quando eu restabeleci o servidor 01, ele voltasse, o SQL Server voltasse pro servidor 01, eu permitiria o failback aqui. Eu não deixo isso habilitado, tá? De propósito, porque eu, como DBA, quero ter controle sobre o que está acontecendo, tá? Então, se tá no nó 02, eu quero fazer troubleshoot, quero me certificar que o nó 01 subiu com sucesso, tá bonitinho, quero ver log de erro dele, quero ver como é que tá o sistema operacional, aí depois eu vou manualmente fazer o failover, se for o caso, ok? Galera, então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa primeira parte dessa série, né? A gente falou aqui basicamente sobre AD, sobre storage,
sobre SQL Server clusterizado e sobre Always On Failover Cluster Instance, tá? Nos próximos dias a gente vai falar sobre Always On Availability Groups, tá? A gente vai começar isso com outras duas instâncias. A gente vai usar o mesmo cluster, tá? Mas a gente vai colocar a Availability Group nesse meio aqui, nessa brincadeira aqui. Tá bom, galera? É isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que a gente vai soltar bastante vídeo novo a respeito disso e outros assuntos. Ative as notificações também para saber quando tiver vídeo novo aí, ok? É isso, galera. Abraço, qualquer coisa, qualquer dúvida, coloquem nos comentários aí. Fui. Boa semana.